Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, neste vídeo eu quero finalizar o estudo bíblico, o Evangelho segundo Mateus capítulo 4. Se porventura você não assistiu os vídeos anteriores, recomendo que você assista eles para que você conheça e entenda bem este capítulo. E assista mesmo os outros vídeos no YouTube acerca do estudo bíblico, para que você conheça mais o Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é o seu testemunho, e também para que você ouça a palavra de Deus que tem anunciado em cada mensagem que tem enviado. Bom, no Evangelho segundo Lucas capítulo 4, versículo 31 em diante, está escrito: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-se por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças o traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E no já dia saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Explicando para você aqui esses versículos, do versículo 31 em diante, antes do versículo 31, o Senhor Jesus ele estava em uma sinagoga e ele havia dito uma verdade dura e que não agradou as pessoas. Antes, encheu elas de ira. E eles tentaram matar Jesus por ele ter lhes dito uma verdade que não lhes agradou. Mas Deus ele guardou o seu filho, e Jesus ele se retirou do meio da multidão e ele não foi morto. Ele saiu daquele lugar e ele desceu para Cafarnaum. E o Senhor, ele mesmo ele sendo perseguido, ele manteve o seu costume de ensinar a palavra de Deus nos dias de sábados. No versículo 32 é mostrado que as pessoas elas ficavam admiradas pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, ele falava com autoridade, ele falava com propriedade. Ele conhecia e entendia bem a palavra de Deus. E ele ensinava como se fosse a sua própria palavra. Enquanto que os fariseus e os outros religiosos, eles não entendiam as escrituras e não tinham uma boa interpretação delas. Eles ensinavam de uma maneira pouco eficiente e não falavam com autoridade. Durante um certo dia, no versículo 33, o Senhor Jesus ele estava na sinagoga, como de costume, ensinando as pessoas a sã doutrina. Né? E lá naquele lugar havia um endemoniado, e ele se manifestou para tentar impedir a obra de Deus, tentando dizer às pessoas quem era Jesus. O demônio se manifestou pensando que Cristo ele veio para destruí-lo.
Então, então para tentar impedir, ele já veio dizendo que tu és o Santo de Deus. Então, dizer, ele é o escolhido, ele é o Messias, e ele é o Cristo. Por que ele estava fazendo isto? Continue assistindo esse vídeo e você saberá. No versículo 35, o Senhor Jesus, ele mandou aquele demônio calar a boca e ir embora. Ora, e o Senhor Jesus, ele tinha autoridade e poder sobre os espíritos de luz e o de trevas. Aquele demônio, ao receber uma ordem de Jesus, ele não pôde resisti-la. Ele teve que obedecer e ir embora. E ele foi embora sem fazer algum mal àquele homem e ao Senhor Jesus. Quando as pessoas testemunharam esse milagre, elas ficaram maravilhadas. Maravilhadas com o poder que Cristo tinha consigo. Inclusive, até mesmo os demônios, né, que são espíritos rebeldes, ainda assim obedeciam a ele. E a fama de Cristo ia sendo divulgada, né, entre os lugares. Cada um deles ouvia a sua sabedoria e doutrina, né, e sim, os seus feitos gloriosos. Sabiam que ele era um homem de Deus, que tinha autoridade e poder sobrenatural. No versículo 31 diante, foi mostrado que o Senhor Jesus ele foi visitar a casa da sogra de seu discípulo Pedro. E quando ele foi para lá, eu não sei por qual motivo ele havia ido. Se foi para visitar, segundo o que me lembro exatamente, acho que Jesus ele havia passado do hábito da casa da sogra de Pedro, como o profeta Elias ou Eliseu havia passado a habitar na casa de um certo casal. Se você quiser saber mais sobre isso, te aconselho, eu recomendo você a pesquisa na internet a história do profeta Elias e do casal que havia o recebido. Quando o Senhor Jesus ele estava lá, a sogra de Pedro ela estava tomada com uma grande febre. E as pessoas estavam pedindo para o Senhor curá-la. Então o Senhor Jesus, ele compadeceu daquela mulher, né? Abaixou-se a ela e a curou. E aquela mulher, ela demonstrou não ser preguiçosa e não procurar desculpas para não trabalhar. Assim que ela ficou curada, ela se levantou e começou a trabalhar, começou a servir os seus hóspedes. E quando o dia estava acabando, as pessoas estavam trazendo até Jesus muitos doentes, muitos enfermos, para que ele os curasse. Inclusive estavam trazendo também muitos endemoniados. E os demônios, eles tentavam dizer às pessoas que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. E por qual motivo eles faziam isso? É porque Jesus, ele veio a este mundo para entregar a sua vida a favor da humanidade. Ele precisava ser crucificado. E por isso, Deus não permitiu o povo judeu saber que Jesus, ele é o escolhido, ele é o Messias. Porque se os judeus soubessem que ele é o Cristo, eles nunca teriam o crucificado. E se Jesus não fosse crucificado, ninguém seria salvo. Por isso o Senhor permitiu que os judeus não soubessem a verdade sobre isto, para que eles crucificassem a Cristo, e com a morte de Cristo, eu e você, e os judeus, e os gentios, pudéssemos receber o perdão. Então, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo.
É importante se lembrar que, ainda que Deus tenha permitido os judeus não souberem a verdade para crucificarem a Cristo, Deus ele não é culpado de nada. Ele é justo em todo o tempo. Nele não há nenhuma culpa, não há nenhuma maldade, nenhuma transgressão da lei. A saber, houve uns que sabiam que Jesus era o Cristo. Por exemplo, os seus discípulos, eles souberam por meio de uma revelação divina. Né? Quanto a eles, o Senhor Jesus disse para não contarem a ninguém. E quanto a outros judeus, como por exemplo Marta, ela reconhecia, porque ela via as obras de Cristo. Ela sabia que ele era o Messias. Uma coisa que Deus quer é que o povo de Israel, eles reconheçam que Jesus ele é o Messias. Yes. E pelo que entendo no que aconteceu, um caso do apóstolo Tiago com o eunuco, não é para como dizer, é para que se algum cristão tiver que converter um judeu, é para ele mostrar nas escrituras, provar nelas que Jesus é o Cristo. Tem diversas profecias na Bíblia a respeito do Messias. E é para usar essas profecias e mostrar aos judeus que Jesus ele cumpriu o que a lei, o que as profecias do Antigo Testamento diziam a respeito dele. E, portanto, ele é o Cristo. Se algum cristão tem que converter um judeu, tal cristão ele tem que provar, levar o judeu a reconhecer que Jesus é o Messias. Yes. Eu digo isso por causa das ações do apóstolo Tiago para com o eunuco. No versículo 42 em diante, no dia seguinte, o Senhor Jesus ele foi para um lugar deserto. Pelo que entendi, ele ia buscar ter um momento particular com Deus, para ele orar sem interrupção, sem distração. A multidão também ela o procurava para saber onde ele estava, porque elas queriam estar com ele, mas elas queriam ouvir a sua doutrina, né, receber os seus milagres. E por isso tentavam impedi-lo de se ausentar. Mas o Senhor Jesus ele declarou que ele não podia permanecer ali por muito tempo, porque ele precisava ir a outros lugares e pregar o evangelho do reino de Deus, para que mais almas fossem salvas. Por isso, ele tinha que se ausentar, tá? E estar presente em outros lugares em Israel. E o versículo, esse capítulo termina dizendo que Jesus ele pregava nas sinagogas da Galileia. Meu irmão e minha irmã, esta aqui foi a mensagem, este aqui foi o estudo bíblico de hoje. Se porventura você gostou dele, se você conheceu, aprendeu algo novo, deixe seu comentário e aperte no botão de gostei. E também peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe este vídeo para os seus. E também assista os meus outros vídeos no YouTube para que você ouça a palavra do Senhor e também conheça os outros estudos bíblicos que tenho feito. Então, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que Ele os guarde. Amém.